vida é por ti. E as lágrimas de mãe não conseguiram convencer seu coração. Teresa então partiu deixando sua igreja, sua fé e seus irmãos. Jamais imaginava que na frente seu destino era fatal, pois o inimigo abriu os braços para ela só para lhe fazer o mal. Teresa pelas altas madrugadas conheceu um sedutor que cheio de palavras lhe fazia falsas juras de amor. Então de corpo e alma ao pecado ela logo se entregou, e já não era mais uma menina, sua vida se acabou. Depois de muitos dias de embalo, era hora de voltar. Teresa despediu do seu amor, prometendo retornar. Mas ele escreveu-lhe uma carta para ela ler mais tarde. E no final da carta estava escrito: bem-vinda ao mundo da AIDS. A dor e o desespero tomou conta do coração de Teresa. Sua beleza foi embora como um rio que deságua para o mar. A luta pela vida foi tamanha, mas morreu não teve jeito. Ficou no peito a saudade de Teresa, que jamais irá voltar. E hoje o que resta são os olhos de uma mãe que ainda chora. Chama a Teresa com a voz já bem cansada, pela casa noite afora. Mas a Teresa, pelo preço do pecado, desse mundo foi embora. E ficou claro que quem abandona Cristo só encontra o mal lá fora. Só encontra o mal lá fora. Só encontra o mal lá fora. Rádio Popular, agora são 17 horas e 55 minutos, 17h55. Ótima noite para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você que nos ouve a mais de 45 comunidades. Com certeza, hoje o tempo está gostoso, o tempo está agradável, porque o tempo não é meu e o tempo não é seu, o tempo pertence a nosso Deus, e Deus quis que exatamente desde ontem, chegando hoje e findando a noite, o tempo ficasse frio, o tempo ficasse chuvoso. Exatamente por quê? Porque o nosso Deus está precisando de molhar o seu jardim está seco, o seu jardim está morrendo, então Deus está mandando as chuvas para molhar o seu jardim, que com certeza está necessitando de água. Porque Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele sabe aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. Deus sabe aquilo que Ele me permite e aquilo que não é permissível. Então, por isso, vamos agradecer a Deus, chegando já mais um final de semana, para muitos está começando a semana, né? Então, mas vamos nós aqui da Rádio Popular, vamos já desde o momento agradecer a Deus, porque está chegando mais um fim de semana, e a Deus até aqui tem nos ajudado, Deus até aqui tem nos acompanhado, sabendo desde o início da semana que tivemos muitos problemas, sabemos que hoje ainda continuamos com problemas, mas a tudo damos graça, a tudo agradecemos, porque Deus nos deu algo muito mais precioso do que os nossos problemas. Deus nos concedeu algo muito mais valoroso do que os nossos problemas. Deus nos concedeu a vida.
E se eu estou aqui e você está aí, em qualquer lugar, em qualquer ponto de ônibus, em qualquer ponto de comércio, em qualquer residência, em qualquer lugar do Brasil ou em qualquer lugar do mundo, muito obrigado a Deus por você estar me ouvindo, por você estar daí e eu daqui. Sabemos que hoje nós não estamos com 100% do nosso sinal, mas assim Deus quis e assim nós vamos agradecer. Por causa das chuvas, não que as chuvas nos trouxeram problema, mas a chuva nos trouxe solução para descobrir problemas que nós tínhamos na nossa rede de transmissão. É Deus agindo de uma forma que às vezes não sabemos agradecer. E eu agradeço a Deus exatamente por nós não estar 100% hoje da nossa transmissão, para nós descobrir um problema que há tempo meu amigo Edmar Barbosa, que está lá no bairro Palmeiras, junto com os seus familiares, com a Rádio Educadora Exatamente Talento, que vem falando, você precisa de estar no estúdio quando chover, porque aí você vai ver como é que fica. E realmente, hoje Deus quis que eu fosse para lá na parte da manhã, chovendo, e realmente vi o problema e fui até passivo de descobrir aonde está o problema. Não pude resolver exatamente porque chovendo a gente toma muito choque e é muito perigoso. A você que está em Balneário de Carapebus, a você que está em Novo Horizonte, a você que está em Central Carapina, a você que está em Jardim Carapina, a você que está aí em Diamantina, Jardim Tropical, Jardim Limoeiro, a todos que nos ouvem, né? Com certeza em Planalto Serrano, Bloco ABC, Campinho da Serra 1-2, a você que está em Taquara 1-2, a você que está em Laranjeiras Velhas, Vista do Mestre, Colina de Laranjeiras, a você que está em Chico City, a todos os nossos ouvintes, né, que estão sempre nos acompanhando no programa Falando de Jesus, sempre aqui trazendo mensageiros diferentes para nós ouvir que Deus vai usar ele para falar no meu coração e no seu coração. Nós sabemos que nós somos simplesmente um instrumento de comunicação para que Deus possa usar o mensageiro para trazer aquela mensagem de vida, aquela mensagem de edificação, aquela mensagem de salvação, aquela mensagem que vai acalmar os nossos ânimos, porque às vezes nós estamos com tantos problemas, que falamos tantas besteiras, que ignoramos tanta coisa, mas esquecemos que tem um que pode ajudar a resolver. Às vezes esquecemos, tem um que pode nos acalmar. Basta que nós exatamente levamos o nosso pensamento até a Deus e pedimos Deus para trazer a solução para nossos problemas. Trazer solução exatamente daquilo que nos aflige, daquilo que nos aperta, daquilo. Não adianta eu murmurar, não adianta eu xingar. Não adianta eu falar que vou vender até a minha alma, como hoje eu ouvi pessoas falando isso. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E se você, meu amigo, que ouvi você falando isso hoje, você não mudar, pedir perdão a Deus, Satanás toma conta da sua vida e também de tudo que você tem. Não faça isso. Aproveite este momento do programa Falando de Jesus. Pede-se perdão a Deus. Faça uma comunhão com Deus. As suas dificuldades ou os seus problemas, tá certo? Não vai ser Satanás que vai resolver. Pelo contrário, ele vai destruir mais ainda. Sabemos que as situações estão difíceis para todo mundo, mas nem por isso eu vou desagradar a Deus. Nem por isso eu vou falar para Deus aquilo que Ele não gosta ou não gostaria que eu falasse. Agora na Serra são 18 horas e a partir deste momento nós vamos entrar na oração do Pai para agradecer a Deus por todas as bênçãos, por todas as dificuldades, por todos os problemas, por tudo que o mais importante você tem, que é a sua vida. Na Serra, 18 horas e vai pular para 1 minuto. Um mensageiro já está presente aqui do meu lado na rádio, no estúdio da rádio, para trazer a palavra, nosso amigo, irmão Oliver Cavalcante, da Igreja Adventista do bairro de Taquara 2, ele que é o responsável pela palavra de Deus até o meu coração e até o seu coração. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz.
Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a
famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Uma ótima noite a você. Aqui na Serra são 6h08, 6h08. Grande abraço para você que está em todo o Brasil nos acompanhando aí via internet, via o nosso site, né, da Rádio Comunitária Popular. Eu sou Oliver Cavalcante. Quero mandar um abraço para você que está no Rio de Janeiro, você que está em São Paulo, você que está aqui no meu estado, no Espírito Santo. Estou aqui na cidade de Serra, faz parte da Grande Vitória. A cidade de Serra está chuvosa nesses últimos dias, como já disse o nosso amigo Djalma. Eu sou natural do Nordeste, eu sou natural do Rio Grande do Norte, né, um estado que fica entre a Paraíba e o Ceará. E para mim qualquer coisa abaixo de 25 graus já é bastante frio. Aqui está fazendo 20 graus, por isso eu estou agasalhado aqui, me protegendo do frio e mantendo aquecido. Vamos agora nesse momento aquecer o nosso coração com a mensagem de Deus, aquecer a nossa alma aí, com o Espírito Santo vindo ao nosso encontro, né, e nos iluminando. Eu hoje sou apenas uma voz a falar aí, movido por Deus. E oro a Deus e peço a Deus que não saia nada de mim, que eu seja só um instrumento. A voz é minha, mas a palavra de Deus. Antes de começarmos a estudar a palavra de Deus, quero só cumprimentar você que sempre assiste o nosso programa. Quero convidar você a divulgar o programa para outras pessoas. Aqui todos os dias passa pregadores convidados variados. Eu fui convidado hoje e eu sou Oliver Cavalcante. Sou da Igreja Adventista e hoje vamos estudar um pouquinho sobre o livro de Daniel. E antes de abrir a palavra de Deus, vamos preparar o nosso coração através da oração para que o Espírito Santo fale no nosso coração. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e ela só pode ser compreendida com o mesmo Espírito Santo. Se a gente estudar a Bíblia sem a luz do Espírito Santo, a gente não vai encontrar resposta para nada. A gente precisa aí ter essa iluminação do Espírito Santo para poder compreender o que a Bíblia vem a falar para nós. Vamos orar então? Grandioso e eterno Deus, vamos agora estudar a Tua Sagrada Escritura, vamos agora estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito, Deus, o mesmo que inspirou os escritores bíblicos a escreverem as Tuas verdades. E esses escritores escreveram não por vontade humana, mas guiados pela Tua vontade. Esse mesmo Espírito venha também a guiar os nossos corações, a não entender a Bíblia de acordo com as nossas vontades, mas entender a Bíblia de acordo com a Tua vontade, Deus. Guia os nossos corações para esse entendimento, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, eu quero hoje começar a falar sobre um tema. Eu tenho pouco tempo, eu tenho 30 minutos para falar tudo que eu tenho que falar, e não vai dar tempo de eu falar tudo que eu tenho que falar. Eu vou tentar correr aqui, mas assim que o Djalma fizer um novo convite, a gente volta e continua o estudo de hoje. Eu tenho a partir de agora 20 minutos, 30 minutos para finalizar tudo. E eu quero falar sobre um tema que foi muito polêmico, né? Algumas semanas atrás.
Muita gente postando aí no WhatsApp sobre o chip e afirmando que o chip seria a marca da besta. Muita gente acreditando, muitos líderes religiosos acreditando. Né? E o que diz a Bíblia sobre isso? Alguns chegaram até a afirmar de que a Bíblia dizia que a besta iria marcar com um chip na mão e na testa. E eu já começo a antecipar para você que a Bíblia não diz que a besta ia marcar com um chip na mão e na testa. Fala de uma marca. Mas as pessoas que assim acreditam que a besta ia marcar com um chip, literalmente, na mão ou na testa, elas se equivocam quando não sabem explicar quem é a besta. Por que da besta? Por que da marca? Por que do chip? O que isso tem a ver com a conexão bíblica? A Bíblia ela é um imenso quebra-cabeça, com várias pecinhas espalhadas por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E quando você vai formar a figura, ela forma-se por completo. Você não pode pegar um texto bíblico, isolá-lo e entendê-lo de forma isoladamente. Esse texto tem que fazer toda uma conexão com toda a Bíblia. Se ele não fizer conexão com toda a Bíblia, tem algo errado. Tem alguma coisa errada. Então tem que ser reanalisado. Falar em reanalisar, no tempo de Jesus, quando Jesus iria nascer, e esse programa é falando de Jesus, e falar de Jesus não é só falar de um homem que nasceu do ventre de uma virgem e teve 12 discípulos e morreu na cruz. É muito pouco, muito pequeno falar de Jesus somente isso. Falar de Jesus é falar de um Deus, porque Jesus é Deus. Jesus também é Deus. E falar de Jesus é falar de alguém que existe desde a eternidade. É falar de alguém que inspirou a Bíblia. É falar de alguém que virá buscar o seu povo. É falar de alguém que vai julgar o seu povo e julgar também os perdidos. Dar a sentença para os salvos, dar a sentença para os condenados. E antes de Jesus vir a primeira vez, profecias diziam exatamente que data Jesus nasceria. Que período Jesus nasceria. As características que teria Jesus. Então, tudo para que se reconhecesse Jesus foi dito. Então, quem realmente estudava a Bíblia, quem realmente tinha a luz do Espírito Santo, conseguia enxergar quem era Jesus. Naquela época existiam vários líderes religiosos, vários estudantes da Bíblia. Se fosse comparado com hoje, seriam pastores, seriam bispos, seriam arcebispos, seriam grandes líderes religiosos. E muitos estudantes da Bíblia. E esses estudantes da Bíblia não reconheceram Jesus quando vieram. E olha que eles estudavam a Bíblia e eles não reconheceram Jesus. Para ganhar tempo, eu vou citar alguns versos bíblicos, tá? Depois eu posso mandar para você, se assim você quiser. O primeiro verso bíblico que eu quero citar para você está no livro de João. João capítulo 5, Evangelho segundo São João, capítulo 5, verso 39. E Jesus diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ser nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim. Algumas pessoas entendem errado esse versículo bíblico. Falam assim, Jesus mandou estudar as Escrituras. Não, esse examinai não é examinem. Se fosse uma ordem seria examinem as Escrituras. Mas esse examinai é um questionamento. Se eu for traduzir por uma palavra que você possa compreender, é como se Jesus dissesse o seguinte: vocês estudam a Bíblia, disse ele para os líderes religiosos da época, porque vocês dizem que ela tem a vida eterna. Mas ela fala de mim e vocês não me reconhecem? Então Jesus estava dizendo que líderes religiosos, mesmo estudando a Bíblia, não conseguiam enxergá-lo. E hoje acontece a mesma coisa. Existem líderes religiosos que estudam a Bíblia, são teólogos, fizeram teologia e não conseguem enxergar a verdade bíblica. São grandes líderes religiosos de grandes igrejas, têm multidões seguindo, mas infelizmente
não estão fazendo a vontade de Deus e, apesar de estudar a Bíblia, não conseguem enxergar a verdade, a verdadeira verdade bíblica. E para falar sobre a besta, eu encontrei muitos líderes religiosos falando de forma equivocadamente, usando a Bíblia, né? E falando, a besta é isso, a besta é aquilo e tal. Primeiro lugar que a Bíblia fala sobre a besta é lá em Daniel. Daniel, ele tem uma visão de 4 animais, uma visão, e como a visão é simbólico. E Daniel precisava entender a simbologia daquele sonho. Afinal de contas, os judeus, culturalmente, eles são muito ligados a números, símbolos e cores. Se você analisar a Bíblia, você vai ver que ela toda é recheada de números, símbolos e cores, com seus significados. E quando Daniel teve a visão, ele entendeu que aqueles símbolos significavam alguma coisa. Daniel sonhou com 4 animais, um de cada vez. E esse sonho está lá em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 vem narrando esse sonho do rei, esse sonho dos 4 animais. Eu vou tentar passar rapidinho aqui, como eu falei, eu não tenho muito tempo, e nós temos muito a estudar. Daniel capítulo 7, verso 1 em diante, é o seguinte: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões de sua cabeça. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando numa visão noturna, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 grandes animais diferentes um dos outros subiam do mar. O primeiro era como, ou seja, o animal não era um leão, era como um leão. O que ele podia comparar esse animal era um leão. E tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas e foi levada da terra e posto em 2 pés como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis que o segundo animal semelhante, não era um leopardo, era semelhante, um urso. Era semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre eles dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis que outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, e tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso continuava olhando em visão noturna, e eis que o 4º animal era terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. E a narrativa continua. Esse 4º animal, como Daniel não conseguiu encontrar um animal para comparar, o primeiro ele comparou com o leão, o segundo ele comparou com o urso, o terceiro ele comparou com o leopardo, o terceiro ele não conseguiu comparar. O terceiro animal ele chamou de besta. Monstro. Foi assim que ele chamou. Na continuação da narrativa aqui, a Bíblia vai dizer o que são esses animais, né? Deixa eu achar aqui. Ele vem falando o que são esses animais. Daniel 7:19 vem nos contando aí o que significa esse animal. Daniel 7:19 diz: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, sobre um modo terrível, e de dentes de ferro e unhas de bronze, o qual devorava e fazia em pedaço e pisava aos pés que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e outro que subiu diante do qual caíram 3. Isso é, aquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre, deixa eu achar aqui. Está aqui, verso 23. Assim me disse ele: o 4º animal será um 4º reino. Então, animal significa reino. Então, animal em profecia significa reino.
Então aqueles 4 animais que apareceram para Daniel eram 4 reinos, 4 grandes reinos mundiais que apareceriam no tempo de Daniel. Não dá tempo de fazer toda a tradução aqui, mas só explicando para você, o primeiro animal, o leão, que tinha asas e foi arrancado e colocado, se transformou como homem, representa o Império Babilônico. O animal como urso representa a Medopérsia, que derrubou o Império Babilônico. O leopardo representa a Grécia, que derrubou o Império Medopérsia. E o animal terrível e espantoso foi a Roma, que veio depois da Grécia, dominou a Grécia e dominou todo o mundo. A narrativa fala que esse animal tinha 10 chifres. Os 10 chifres eram justamente os 10 reinos que compunha Roma, os 10 principais reinos de Roma. Quando Roma caiu, o poder de Roma foi dividido em 10 reinos. Desses 10 reinos, os ostrogodos, os visigodos, os vândalos, os bárbaros, reinos que deram origem à Europa, né? Desses 10, 3 desapareceram da face da terra. E da origem desses 3 surgiu um reino diferente, um reino com poder diferente. E desse chifre pequeno surge a besta de Apocalipse. Apocalipse tem 2 bestas. Uma que surge do mar e a outra besta que surge da terra. E falando em besta, falando em animal, nós estamos falando em 2 reinos. Então, em Apocalipse, nós falamos de 2 reinos, 2 poderes que vão aí ser contrários ao reino de Deus, que vão falar mentiras, que vão mudar a verdade em mentiras. 2 reinos que vão se juntar e vão perseguir os santos do Altíssimo e que vai magoar o santo do Altíssimo. 2 reinos com diferentes, mas com características semelhantes. Daquela besta, daquele reino que era Roma, que era uma Roma papal, que adorava outros deuses, daquele reino surgiu um outro poder, um poder político-religioso que perseguiu o povo de Deus durante quase 500 anos e matou mais cristãos do que a Primeira e Segunda Guerra Mundial junta. E é justamente essa besta, esse poder político-religioso que surgiu no 3º século depois de Cristo, no ano 314, 340, essa mesma besta que vem se fortalecendo durante toda a história até hoje. Um poder político-religioso que tem cara de santidade, que até se apresenta como santo, que até muitas vezes usa a palavra de Deus, a mensagem de Deus, mas que em vários momentos pega a verdade de Deus e muda a verdade de Deus. Essa marca que Apocalipse fala vem dessa besta. E a gente precisa descobrir quem é essa besta. E por que esse poder político e religioso é essa besta? Eu não posso simplesmente dizer, é essa porque eu acho que é. Num contexto bíblico, eu tenho que justificar que esse poder político e religioso é realmente esse reino. Falar nisso, essa questão de marcar na mão é simbólico. Apocalipse foi escrito quase que em sua totalidade com símbolos, cores e números, coisa tradicional da cultura judaica. E eu encontro muita gente hoje que lê o Apocalipse e traduz o Apocalipse de forma literal, comete um grande erro, porque se você traduzir de forma literal, a peça do quebra-cabeça não vai se encaixar com a Bíblia, as informações não vão se encaixar e você vai chegar em uma informação equivocada e errônea. Você vai falar uma coisa que Deus não está falando. Para você ver como essa questão de marcar na mão é antiga, no livro de Êxodo,
capítulo 13, verso 16, Deus já falava sobre marca na mão, mas não marca da besta, marca dele mesmo. Êxodo capítulo 16, verso 13. Olha o que Deus fala. E aconteceu que à tarde subiram... 13, verso 16. Eu acho que eu coloquei 16, verso 13. É 13, 16. Eu coloquei 16, 13. Então, deixa eu confirmar aqui. Êxodo, capítulo 13, verso 16. Eu abri o contrário aqui. 13, 16. E disse Deus: isso será por sinal sobre tua mão e por frontal entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Isso aqui Deus está falando sobre a marca dele, do povo de Israel, quando saiu do Egito. E Deus falando que a marca dele estaria na mão e na testa. Povo do Egito. Eu pergunto, tinha alguma marca na mão e na testa? Tinha algum chip naquela época? Não. Essa mesma marca aqui é a mesma marca que Apocalipse usa. Só que essa aqui é a marca de Deus. E aquele poder político-religioso que mudou as verdades em mentiras, pegou essa marca, falsificou essa marca, está usando a marca falsificada de Deus. Quando a Bíblia fala mão, ela fala de trabalho, ela fala de você fazer por obrigação. E quando ela fala de testa, ela não está falando de testa, essa coisa que tem aqui em cima da sua sobrancelha, que eu, no caso, eu tenho até demais, né? Não está falando dessa testa. Está falando de mente. Está falando de coração, de aceitação. Então, quando o Apocalipse fala que a besta vai colocar uma marca na mão e na testa, não é literal. Não é mão de mão e não é testa de testa. E essa marca também não é literal. E até porque não dá para ser literal, porque toda a narrativa do texto é simbólica. E pela cultura judaica, quando se começava a escrever de forma simbólica, você discorria o texto todo simbolicamente. Quando você começava a escrever de forma literal, você discorria todo de forma literal. É questão de cultura judaica. E quando a gente lê esse texto, ele vem na narrativa por completo, de forma simbólica. E por que só nesse texto seria de forma literal? Não dá tempo aqui de eu ler todo o capítulo de Apocalipse 13 para você ter uma ideia. Você pode estudar em casa. Então, mais uma comprovação que essa marca não é literal e que não é na mão e que não é na testa. A simbologia de mão significa obrigação, fazer forçado. E a simbologia de testa significa aceitação, fazendo de coração, fazendo porque quer. Então, esse poder político e religioso criado por volta aí do ano 314, 320, 340, esse poder político e religioso que mudou as verdades de Deus em mentira, ele vem trazendo essa marca desde essa época. Só que até então era uma marca sutil, era uma marca camuflada, e essa marca vem se tornando mais forte. Marca é característica. Eu, por exemplo, eu sou nordestino, mas assim, eu rodei muito o Brasil e eu tenho um pouquinho do sotaque de cada lugar do Brasil. Mas se você ouvir um nordestino falando, gente, maninha, o que ele vai dizer que esse negocinho aqui, né? Eu não consigo muito falar o nordestinês, porque a minha língua já se misturou muito, mas se você ouvir o nordestino falando, um cara natural do Nordeste falando, você percebe que ele é do Nordeste. Não é não, bichinho? Tu ouve um nordestino falando, fala, esse camarada é do Nordeste. Não sei não, mas é do Nordeste. Isso é uma característica do nordestino. Se você ouvir um cara do Rio Grande do Sul falando, ele tem aquele jeito forte, tem aquele jeito bravo de falar, e tu sabe que o cara é do Rio Grande do Sul, ele não é do Rio Grande do Norte. Então, de igual forma, essa marca é uma característica. É algo que caracteriza esse poder político e religioso. Até porque essa marca, como eu falei, é uma marca falsificada de Deus. E sabia que Deus também tem uma marca? Se essa marca, se esse selo da besta é uma marca falsificada de Deus, aí eu pergunto, qual é a marca de Deus? Porque para você dizer que o chip é a marca da besta, Deus também tinha que ter um chip. Deus também tinha que ter algo literal para marcar o seu povo. E sabia que Deus tem uma marca
que caracteriza seu povo e que mais importante do que descobrir qual é a marca da besta é descobrir qual é a marca de Deus. Porque não é assim, não, eu não vou ter a marca da besta e por não ter a marca da besta, aí eu vou ter a marca de Deus. Então eu vou descobrir qual é a marca da besta, porque se eu não tiver, então eu tenho a marca de Deus. Não, é o contrário. Você tem que descobrir qual é a marca de Deus, qual é a característica que o povo de Deus tem para você ter. E se você tiver essa característica, automaticamente você não vai ter a marca da besta. Mas se você não tiver essa característica que o povo de Deus tem, automaticamente, querendo ou não, você vai ter a marca da besta. Quer ver uma comprovação que Deus tem a sua marca? Vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, verso 1 a 3. Apocalipse capítulo 7, verso 1 a 3. Abrindo aqui Apocalipse, capítulo 7, verso 1 a 3, é o seguinte: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, que significa leste, oeste, norte, sul, né? Mais uma vez, lembrando que Apocalipse foi escrito de forma simbólica, então não entenda isso de forma literal. Repetindo, depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Vento significa guerra. Nem sobre o mar, nem contra as árvores alguma. E vi outro anjo, subiu do lado do sol nascente, tendo o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que foram dados que danificasse a terra e o mar. E dizendo, não danifique nem o mar, nem as árvores, até que selamos na fronte os servos de Deus. Então, se a marca da besta fosse um selo literal, fosse uma marca literal e fosse literalmente na mão e na testa, essa marca de Deus aqui também tinha que ser algo literal e tinha que ser na testa. E nós não temos isso. Então nós temos que descobrir qual é esse selo de Deus. Descobrindo qual é esse selo de Deus, qual é essa característica do povo de Deus, você vai descobrir qual é o selo da besta. Qual é a marca da besta. Então, primeiro ponto, você tem que descobrir quem é a besta. E não é só, eu acho que, eu penso que. Você tem que descobrir quem é a besta. Por que ela é a besta? Estudando as profecias, estudando Daniel, Apocalipse, estudando toda a Bíblia. Não só um verso isolado, mas toda a Bíblia, como eu falei, a Bíblia é mesmo quebra-cabeça. Depois que você descobrir todas as características da besta, parar para estudar a história e descobrir qual foi o poder político e religioso que lidera o mundo hoje, o poder político e religioso respeitado no mundo inteiro hoje, reverenciado no mundo inteiro hoje, que tem status de governante mundial religioso e tem status de governante mundial político, um poder político e religioso, de acordo com a Bíblia, que está na Europa, um poder político e religioso que veio depois do poder romano, um poder político e religioso que está em um lugar onde tem 7 montes, um poder político religioso que muitas vezes tem pele de cordeiro, mas é um lobo devorador. Quando descobrir que poder político e religioso é esse, você vai descobrir quais são as suas características. Como foi que ele mudou a verdade de Deus em mentira. E depois que descobrir isso, você vai descobrir qual é as características de Deus. O que foi que essa besta, esse poder político e religioso, mudou de verdade para mentira. E quando você vê essa mudança, você vai ver que essa verdade é o selo de Deus. E para ser um selo ele tem que ter o nome do seu proprietário, um selo ele tem que ter o território do seu proprietário e o cargo do seu proprietário. Por exemplo, se fosse fazer um selo da presidência da República, tinha que ter o nome Dilma Rousseff, tinha que ter aonde ela rege, por exemplo, Brasil, e qual o cargo dela? Presidente. Não estou dizendo que a Dilma é a besta não, tá? Eu usei a Dilma só para exemplificar o que é um selo. Você deve estudar e descobrir
mediante a Bíblia, que é a besta. Já dei algumas dicas. Ela está na Europa, já lidera o mundo já há vários anos, desde 314. Os líderes religiosos vêm sendo sucedidos um após outro, mas o poder é um só. A besta não é uma pessoa, é um poder político-religioso, independente de quem esteja lá. E quando você descobre que o selo de Deus tem o nome de Deus, tem o território de Deus e tem aí o cargo de Deus, o selo de Deus diz que é Deus. O selo de Deus diz que Deus criou o céu, a terra e o mar e tudo que nele há. E o selo de Deus diz que Deus é criador. Existe na Bíblia vários lugares que mostram qual é o selo de Deus. E quando você descobrir o selo de Deus, você vai entender, olha, se esse é o selo de Deus, então algo semelhante a isso é a marca da besta. Então, desmistificando de vez essa questão de chip ser a marca da besta. Não tem nada a ver com chip. Não tem nada a ver com isso. Isso é artimanha de Satanás para confundir a mente dos seres humanos e tirar a visão da verdadeira marca da besta. Cris, meu tempo está encerrado. Eu quero só dizer duas coisas para você. Primeiro, antes de Jesus voltar, só vai existir duas classes de pessoas. Aqueles que têm a marca de Deus e aqueles que têm a marca da besta. Não tem um terceiro grupo. Então, ou você descobre agora qual é a marca de Deus, para você ter a marca de Deus, ou automaticamente você vai ter a marca da besta. E todos aqueles que tiverem a marca da besta vão ser condenados à condenação eterna. Vão ser condenados ao lago de fogo e enxofre. Vão ser condenados junto com Satanás. Todos aqueles que tiverem a marca de Deus vão receber a salvação e Cristo Jesus vai vir. Se você tiver morrido, para ressuscitar você e levar para o céu. Se você estiver vivo, transformar você e levar você para o céu. E você viver eternamente com Ele. Eu não vou ditar o texto aqui, que não dá tempo, mas eu quero que você estude em casa. Agora, pegue sua Bíblia e procure o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e verso 20. Ezequiel, capítulo 12, verso 12 e verso 20. Deixa eu até conferir aqui se é esse verso mesmo, para não te dar o verso errado. Eu não vou ler, eu quero que você leia em casa e descubra sozinho, né? Sozinho que eu digo, só você e Deus, literalmente, né? Qual é a marca de Deus. Deus dizendo lá qual é a marca dele. Deixa eu só confirmar que é esse capítulo mesmo, para que eu não... Ezequiel capítulo 20, verso 12... exatamente. Ezequiel capítulo 20, verso 12 e também o verso 20. Tá? Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20. Meu horário está estourado, já são 6 horas e 40 minutos. Eu agradeço ao Djalma pelo convite, agradeço a você que estava nos acompanhando até agora. Como eu falei, esse tema é muito longo, eu precisaria de vários dias para explicar por miúcia cada coisinha dessa, estudar as profecias de Daniel, de Apocalipse. Eu não tenho todo esse tempo, por isso eu fiz esse resumão. Vamos agradecer a Deus por essa noite de estudo da Bíblia juntamente com Deus. Querido Deus, amado Pai, agradecemos, Senhor, porque o Senhor deixou as tuas sagradas escrituras inspirando os teus santos escritores a escreverem não de acordo com a sua vontade humana, mas de acordo com a vontade de Deus. Obrigado, Pai, porque nessa Bíblia nos diz que o Senhor tem um povo selecionado seu. Tem um povo que vai ser marcado com a tua característica. E nós queremos ter essa característica de Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e verso 20, Senhor. Nós não queremos ter a marca da besta, porque todos aqueles que tiverem a marca da besta serão condenados, nós não queremos a condenação eterna. Ajude-nos, ó Deus, abre o nosso conhecimento, envia teu Santo Espírito para nos orientar, para nos abrir o conhecimento e assim possamos fazer a tua boa, perfeita e agradável obra.
Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Rádio Popular, agora são 18 horas e 42 minutinhos, 18 e 42. Tivemos aí alguns minutinhos, né, alguns segundinhos aí, com problemas de transmissão aqui para o bairro, né, de Taquara 1, exclusivamente para o bairro de Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas. É que um dos nossos amplificadores, né, de transmissão, ele queimou. Enquanto o mensageiro estava falando a palavra, nós estávamos tomando providência de assistência técnica para que voltássemos o mais rápido possível com o sinal, para que você pudesse continuar ouvindo aí a mensagem, você pudesse continuar entendendo exatamente o que estava sendo apregoado, ok? Então, pedimos desculpa porque ficou mudo, né? Deu aquela pane, deu até o cheirinho de café queimado aqui no estúdio da Rádio Popular, nosso amplificador, que joga o sinal tanto para Colina, Vista do Mestre, Taquara 1, Taquara 2, Laranjeira Velha. Então, ele simplesmente quis descansar, simplesmente ele quis queimar. Vamos agradecer a Deus por esse momento, mas graças a Deus nós estávamos com o outro exatamente aqui no estúdio, de reserva, e assim pudermos continuar a mensagem. A você que está nos ouvindo em outros bairros, não tivemos problema nenhum com o sinal, você ouviu com certeza na íntegra, não há problema nenhum. Agora são 18 horas e 44 minutos, 18 e 44, então nós vamos estar exatamente aqui neste momento desfazendo, né, soltando aí a nossa vinheta para que você, né, para que você pudesse, né, para que você possa estar preparando a sua programação aí na sua rádio, ok? Desde já quero agradecer ao Oliver Cavalcante por mais uma vez ter aceitado o convite do programa Falando de Jesus para trazer essa mensagem, dando um estudo, né, sobre a marca da besta, que realmente está escrito na Bíblia e tem muitos falando de muitas marcas aí, ok? Bom, ele já deixou o recado, né? Ezequiel capítulo 20, ou 22, né? Só você estudar lá que você vai entender o estudo de hoje no programa Falando de Jesus. 18 e 44 é aqui, nós vamos ficando agradecendo a Deus, um bom final de semana. Amanhã você e Deus, Deus e você a igreja que você congrega, tá ok? Numa boa, programa Falando de Jesus ao vivo, direto da igreja que você congrega. Então você vai lá e vai ouvir a mensagem de Deus, ok? Aos demais amigos, parceiros, tenham um ótimo final de semana, patrocinadores, a pessoa ouvinte, a todos, até segunda-feira, se Deus permitir, às 17h45. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.